Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, minhas amigas, eu estou gravando este vídeo para acalmar vocês, para a gente conversar um pouco sobre a penhora de São Januário e também sobre a premiação do Campeonato Brasileiro que o Vasco tem direito, que ficou bloqueada. A gente vai explicar por que isso ocorreu, vamos falar quem são os culpados e vamos falar aqui sobre soluções, porque o que a gente quer no momento é menos falácia e a gente quer soluções para os problemas do Vasco da Gama. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de saber. Queria indagar aqui o Grupo Globo e o Lance Net. Como que o Globo Esporte e o Lance Net têm acesso a dois processos na Justiça Federal que correm em segredo de justiça? Como esses dois sites conseguem acesso a esses processos? Este é o primeiro ponto. Aí, vamos inverter a situação. Imagine você se alguém do Vasco vai lá na Justiça Federal ou na esfera civil, tem acesso a um processo em face da Rede Globo que tramita em segredo de justiça. Qual seria a reação da Rede Globo? O que a Rede Globo iria fazer? Qual seria a reação do Lance Net? Pois é dessa forma que eles agem com o Vasco da Gama. Isso é falta de privacidade e isso não deve ser feito. Isso é crime. Processo que corre em sigilo, em segredo de justiça. Entidades privadas não têm que se meter. Não é processo público. Esse é o primeiro ponto. O pessoal estava brigando com relação à Havan. Pessoal que defende o Lula, que defende o Bolsonaro. Ora, essas duas ações é a União, é o governo federal que move em face do Vasco da Gama. Nem Lula, nem Dilma, nem Bolsonaro deram anistia dessa dívida para o Vasco da Gama. E algumas pessoas brigando aí por causa de Havan. A gente dividindo a nossa torcida por conta de bobeira. Todo mundo se batendo aí por causa de PT, por causa de Bolsonaro, e nenhum deles ajuda o Vasco da Gama. Nenhum deles deram anistia para o Vasco da Gama. Segundo ponto. Agora eu quero tranquilizar você, torcedor do Vasco da Gama. Foram duas ações que a gente tomou conhecimento ontem. A primeira ação é referente à penhora de São Januário. São alguns títulos que o Vasco tem executado na União, na Fazenda Pública Federal, no valor de 12 milhões e 700 mil. O Vasco pode recorrer. O Vasco ele vai impetrar um recurso chamado embargo de execução fiscal. E o Vasco com certeza vai ter sucesso, vai conseguir embargar. Para que serve esse embargo? É para a gente poder discutir novamente esses valores aí. A gente vê qual vai ser a forma de parcelamento, o que vai ser feito. O que causa estranheza que com relação
a essa ação, o oficial de justiça esteve em São Januário no dia 25 de novembro de 2019 para poder citar o Vasco. Quem tem que receber essa intimação é o presidente do clube. Nos autos, o que ocorre? O oficial de justiça colocou que o mandato era negativo. Ou seja, o presidente Alexandre Campelo, ele não estava em São Januário. O oficial de justiça pediu uma justificativa para saber aonde que ele estava. Os funcionários do Vasco falaram que ele estava viajando. Eu quero saber o que tanto Campelo viaja. Campelo, na paralisação do Campeonato Brasileiro devido à Copa América, ele foi para a Itália comer pizza, ele esteve em Portugal, mentiu para todo mundo, falou que iria atrás de fundo internacional, falou que ia atrás de investidores. Eu estou esperando até agora. Campelo, há 3 meses atrás, foi com a mulher dele para o Chile comemorar 8 anos de casamento e deixou o Vasco aí, largado às traças, com Vanderlei Luxemburgo carregando o piano. Bem, a outra ação é uma ação porque o Vasco não recolhe impostos. O Vasco não paga impostos. Muitos funcionários do Vasco reclamando que, além de salário que não é pago em dia, o fundo de garantia não é recolhido e o imposto previdenciário, que é o INSS, também não é recolhido. Ou seja, o Vasco está devendo 22 milhões aí para a União, para a Fazenda Pública Federal. E o que ocorre? 15 milhões da premiação do Vasco da Gama foi bloqueado. Infelizmente. O que ocorre? O Vasco não paga imposto, o Vasco não recolhe, fica dessa forma. Agora, o Vasco tem o prazo de 30 dias para impetrar um recurso, para poder recorrer. O Vasco vai ingressar com este recurso, automaticamente o juiz ele vai receber o recurso, vai ser concedido um efeito suspensivo para o Vasco da Gama e vai ficar tudo normal. Agora, mandar um recado aqui para excelentíssima doutora Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva. É a juíza da 3ª Vara Federal que fez que bloqueou esse dinheiro aí da premiação do Vasco. Data vênia, excelência, mas o que a senhora fez é desumano. Por quê? Uma coisa é a senhora bloquear 40% desses 15 milhões, 50%. Agora a senhora bloquear 100 milhões, ou melhor, a senhora bloquear 15 milhões é muita coisa. A senhora tem que ter conhecimento que o Vasco da Gama tem funcionários que precisam viver e estão à mercê deste dinheiro aí. Então são coisas que o Vasco pode colocar nos autos, no embargo dessa execução. Para quê? Para ter êxito. E com relação à ação da 9ª Vara Federal, o Dr. Vladimir Santos Vitor, eu não entendi por que o Vasco coloca como garantia São Januário numa ação desta um valor de 12 milhões. O Vasco poderia ter colocado a Lagoa, poderia ter colocado o calabouço. É só para dar alarde. Agora, tudo isso estava equacionado, tudo isso estava aí na justiça aí,
correndo normalmente, até que aplicar a política do calote. E quem são os culpados? Eurico Miranda, culpadíssimo. Roberto Dinamite, culpadíssimo. Seu Campelo, muito culpado. Muito culpado. E não tem essa desculpa porque Campelo recebeu dinheiro. Campelo recebeu o dinheiro do Paulinho, recebeu o dinheiro do Coutinho, do Evander, parcela do Douglas Luiz. Ele recebeu muito dinheiro e ninguém sabe aonde esse dinheiro foi aplicado. Esse é um ponto. Agora, essas pessoas que estão no YouTube, que vendem sonhos, que falam aí de Catar Esportes, que fica falando toda hora que milhões entrarão no Vasco da Gama, vocês são tão culpados quanto Eurico Miranda é, quanto Campelo é, quanto Dinamite é. Vocês são culpados porque vocês vendem sonho para os torcedores do Vasco da Gama. Vocês são irresponsáveis. E qual é a solução para isso? A solução é a gente protestar. A solução é uma cobrança. A solução é uma fiscalização. A prioridade do Vasco agora, com todo respeito a quem quer se associar, a prioridade do Vasco da Gama hoje é pagar dívidas. Esse pessoal que quer salvar o Vasco aí, esses youtubers, por que vocês não fazem uma situação parecida com a dívida zero e pagam a dívida do clube? Vocês estão querendo se promover para o negócio de associação e vocês perderam a noção. A prioridade agora não é nem tanto mais se associar. A prioridade é pagar salário desses funcionários. Se cada pessoa tem dinheiro para botar 30 conto, ajuda a pagar os funcionários do Vasco. Depois a gente volta com essa situação aí de associação. Qual é o problema de dar um passo para trás para tentar dar dois para frente depois? Então não dá para entender. A gente tem que parar de brincar com relação a Vasco da Gama e agir sério. Então, meus amigos, eu vim aqui para acalmar vocês. A gente não vai perder São Januário, as coisas vão voltar ao normal, mas tem que ter responsabilidade. Apontei os culpados, falei para vocês qual é a solução, agora está na mão de vocês. Ou a gente se ilude e fica na fantasia, ou a gente vem para o lado da realidade e efetivamente a gente muda o quadro do Vasco da Gama. O vídeo ficou muito longo, mas era importante destrinchar tudo isso para vocês, fazer um resumo e Vasco neles. Valeu!